espero que estejam todos muito bem. Vamos então para o nosso tema de hoje. A relação dos pais na sua vida pessoal e profissional. Qual que é essa relação? O que significa isso? O que meus pais têm a ver com a minha vida pessoal e profissional? Tem tudo a ver. Só que quando nós não conhecemos as leis que regem o sistema, que é a nossa família, né, que a gente chama de sistema de origem, muitas vezes nós jogamos por terra qualquer situação que poderia ter sucesso, né? Então, é muito importante a relação com o seu pai e com sua mãe, mesmo que eles já não estejam na vida, mesmo que eles já tenham falecido, ou desencarnado, para quem é espírita, né? Ou para os pais que morreram, tá? Isso tem tudo a ver. Então, isso está diretamente ligado às leis sistêmicas, que é a lei da ordem ou hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. E quem desenvolveu essa prática chamada de constelações familiares foi o alemão Bert Helling. E a constelação familiar é um dos pressupostos, é um dos fundamentos também do MASE, que é um método avançado de cura emocional. Eu falo que tanto a constelação quanto a PNL constitui ali o carro-chefe do meu trabalho, né? Eu vou ver nas origens o que é. Mas aí a pessoa tem essa noção? Não tem essa noção. Ontem eu atendi uma paciente que quer engravidar. Ela tem vários anos, né, de um relacionamento estável e ela quer engravidar e não consegue. Então, eu verifiquei que havia uma questão sistêmica dela com a mãe. Ela precisa resolver isso, né? Porque e fiz com ela, quando eu percebi que era sistêmica a questão dela, da dificuldade de engravidar, eu fiz com ela uma constelação astral. E ela vinha carregando isso das avós paternas e maternas, tá? Então, entregar isso, e agora ela está liberada para possivelmente engravidar, que isso também depende da vontade divina, né? Nós não somos deuses. Quem controla, quem vem ser os nossos filhos, ou os filhos que nós temos, é Deus, né? Ninguém nasce por acaso, nós nascemos na família certa. Temos os pais que necessitamos, não temos os pais que nós gostaríamos de ter. Então, essa insatisfação, ela vai gerar o que na sua vida de adulto? Às vezes, seus projetos não vão para frente, não decolam, você tem ideia, você põe no papel, mas seu projeto não tem sucesso. As pessoas acham interessante, mas ninguém compra a sua ideia. Isso é uma relação com o pai, porque o pai é aquele que te deu a vida. A vida veio através dele, ele abre caminhos quando você tem uma boa relação com seu pai. E a mãe? O que a mãe significa na nossa vida? Sucesso e prosperidade. Então, quando eu julgo a minha mãe, quando eu acho que eu sou superior a ela porque eu tenho títulos acadêmicos, que eu tenha graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, ai, minha mãe, ela é analfabeta, ou ela fez só o 2º grau, ou ela fez o ensino fundamental, não importa. Sua mãe é maior que você, ela veio antes, ela tem mais força que você. Então, o julgamento, quando eu julgo alguém, é porque eu me sinto superior a essa pessoa, né? E eu conheço, já tive vários pacientes empresários que estavam falindo por falta de reverenciar a mãe. Não tem como você falar assim, eu sei que eu preciso.
atendendo uma outra pessoa, ela disse para mim, falei, sua mãe mora perto de você? Graças a Deus não, Cleise, ela mora em outra cidade. Então, eu conversei com ela sobre isso também. Ela está achando a mãe insuportável, né? Porque ela julga a mãe, né? Tem preguiça dela, né? Eu gosto mais da minha sogra do que dela, mas ela é a sua mãe. E a mãe não vai mudar. A sua mãe não vai mudar, a minha não vai mudar, a mãe dos meus pacientes não muda. Quem deve mudar é você. Não que você vai mudar, mas você vai mudar o seu olhar em relação à sua mãe. E quando eu falo de mãe, eu estou falando de mãe biológica, não é mãe adotiva. Mãe adotiva, ela te deu carinho, ela te deu atenção, mas o que conta é que está ali no seu DNA, são os pais adotivos. Então, veja bem, quando você não conhece a sua mãe adotiva, vai acontecer também vários emaranhados, tá? A aula 2 já está no ar, mas hoje, né, na sexta-feira, é a aula 3. A aula 2 hoje é muito interessante, eu faço uma sessão, né, com uma jogadora de vôlei, e na aula 3 eu vou mostrar uma sessão que eu faço com uma pessoa que não estava bem na vida porque ela ignorava a mãe biológica dela, para vocês verem na prática como é que isso funciona, tá? Cleise, mas é muito difícil, eu não conheço minha mãe, eu tenho aversão à minha mãe, quando eu nasci ela me deu para outra pessoa, ela me deixou no hospital, ela não quis saber. Não importa, você está vivo porque a vida veio através do seu pai e da sua mãe. 50% seu pai, 50% sua mãe. Mas tem jeito, Cleise, então tá, eu vou mudar meu olhar para minha mãe. Não é assim. Não é tomar consciência disso. Você tem que tomar consciência, sim. Você está tomando agora. Você que é terapeuta, você que é paciente, você que está aqui, passou aqui, viu que eu estou ao vivo, né? Nada acontece por acaso, você está precisando disso, ou para você, ou para ajudar alguém. Preste atenção no que eu estou falando. Tomar o pai, tomar a mãe é de suma importância para a sua vida fluir. Sua vida profissional, sua vida terapeuta, desculpa que eu li terapeuta, sua vida profissional, sua vida financeira. E outra coisa, se você não resolve essas suas questões com os seus ancestrais, no caso pai e mãe, esse comportamento vai repetir, que seja nos seus filhos ou nos seus netos. Isso é a lei, uma lei cósmica, né, de ação e reação. E muitos pacientes que nos procuram, eles vêm com questões, desculpa, que não são deles, mas são dos seus ancestrais. Que seja mãe, que seja avó, que seja bisavó, que seja um tio, avô, tá? Então, isso é muito importante, terapeuta. E aí, se você fala assim, Cleise, tá, mas o que é nesse negócio de constelação familiar? Eu não conheço, eu ouvi falar. Procure a conhecer, né? Procure a se informar. Ou então, se quiser, passe com o processo comigo, eu faço a constelação, se eu percebo que tem necessidade de fazer a constelação. Tá? E às vezes ao longo do processo, às vezes a pessoa fez comigo, né? Geralmente quando eu detecto no formulário que a pessoa preenche para mim, que eu disponibilizo para ela na sessão experimental, eu já faço algumas perguntas entre pai e mãe lá na infância delas, que eu já percebo se elas vieram, se essa pessoa que está me procurando veio de um sistema disfuncional. O que é sistema disfuncional? É quando a criança não sente que teve um pai que a protege e uma mãe que a acolha. Às vezes os pais até faziam isso, mas a criança não sente isso. É uma criança que é a filha mais velha e a mãe, quando tem a segunda filha, fala para ela que toma, entrega essa irmãzinha para outra, falando que ela tem que cuidar. Ela acha que ela tem que cuidar.
ela vai ter raiva dessa filha, ela vai se sentir responsável pela essa filha, não, ela vai ter raiva dessa irmã, ela vai se sentir responsável pela essa irmã, ela sai do lugar de filha e passa, ou de irmã, passa a ser a mãe dessa filha, está disfuncional. Bert Helling diz o seguinte: os emaranhados da nossa vida é o amor fora do lugar. Linda essa frase, né? E simples. Vai para o seu lugar de filha no seu sistema de origem. Vá para o seu lugar de esposa no seu sistema atual, que às vezes você está funcionando como mãe de seu marido. Eu atendi um paciente que a mulher dele marcava a hora para ele tomar banho, como se ele fosse uma criança. Agora é hora de você tomar banho. Isso não é papel de mulher, esse papel de mãe. Tá no lugar errado. Então, se você é mãe do seu marido, tá no lugar errado. Volta para o seu lugar de esposa, de amante. E relação a dois, pessoal, para ser uma relação saudável, precisa ter sexo. Você precisa ser amante do seu companheiro e da sua companheira, senão ele vai arrumar lá fora. Nossa, Cleise, é assim que acontece? É assim que acontece, você sabe que acontece isso. Cleise, meu marido é o meu melhor amigo. Tem algo errado. Seu marido precisa ser, pode ser seu amigo, mas ele tem que ser o seu companheiro e tem que ser o seu amante. Ah, e Cleise, mas não sabia que você trabalha com sexualidade. Lógico, o trabalho da terapia sistêmica, ele é integrativo. E às vezes você não fez, alguém não te falou isso, né? Porcino Beth, né? Vou chamar de Beth. Fiz psicanálise e o coordenador do curso fez essa colocação. Ótimo, Beth, você falar isso. O coordenador do curso fez essa colocação. Isso é teoria, tá? Não estou criticando o coordenador do curso. Você já tem essa informação. E o que você fez com essa informação? Isso é muito importante. Terapeuta precisa passar pelo processo do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. Nós damos conta, o nosso potencial aumenta quando nós vivenciamos a estratégia, vivenciamos a teoria. Uma paciente falou para mim ontem assim: Cleise, eu preciso honrar minha mãe, mas eu tenho uma preguiça dela. É sério isso. Ela sabe que ela precisa, ela já fez constelação. Por que ela não perdoa a mãe dela? Então, eu a levei para uma outra situação, uma técnica que eu utilizo de PNL do perdão, mas não é o perdão de dentro para fora. Para você perdoar alguém, você precisa aceitar as intenções positivas da pessoa por ela ter te ferido. Se você entender as intenções positivas dessa pessoa, você consegue perdoá-la. Se não, você fala, já esqueci, mas não converso com ela. Tem mágoa aí. Essas mágoas, esses rancores que a gente vai trazendo, talvez seja até divorciada, 10, 12 anos, mas está lá num vínculo com o ex-marido, que em constelação a gente chama de primeiro marido, segundo, terceiro. Por que não existe ex-marido nem ex-esposa na constelação? Porque quando você fala ex, parece que você está excluindo seus filhos. Eles vão continuar sendo os filhos do seu primeiro marido, da sua primeira esposa. Por isso que nós não usamos os ex. Ok, Beth, bacana, você está nesse processo, compreender e perdoar. Beth, desculpa, né? Eu estou te pegando aqui porque eu sei que está conversando comigo. O que acontece aí, Beth? Vê se você consegue perceber isso. Você está no processo de compreender, perdoar. Não sei quem, né, que você está aí com essa mágoa, com certeza está te atravancando, isso que o coordenador do curso já te falou. Agora, Beth, sabe como que a coisa funciona? Pelo menos com os meus pacientes, é o que eu vou explicar para os terapeutas, futuros terapeutas, que eu estou dando essas aulas, né, do terapeuta exponencial, terapeuta moderno, é como que se faz isso de forma rápida. Não vai levar tempo, não. O perdão, para você perdoar alguém,
né? Vamos imaginar que você tem um paciente, ele nem fala que tá com a mágoa da mãe dele, não, tá? Mas você percebe que tem mágoa ali, ok? Pela sua acuidade, pela sua percepção, naquela conversa inicial, você percebeu que tem mágoa, ok? Para ele perdoar a mãe, né? Tô pegando um exemplo aqui. Para ele perdoar a mãe, ele precisa entender as intenções positivas dela. Mas para ele entender as intenções positivas, ele precisa me dar um exemplo na vida dele, desse meu paciente. Ele precisa me dar um exemplo de que ele já passou do rancor para o perdão. Aí eu peço ele exemplo. Tem a paciente que não consegue lembrar um exemplo. Ele nunca perdoou ninguém. Essa técnica não funciona, não vai conseguir perdoar a mãe dele. Percebe? Então, eu concordo com você. Compreender e perdoar, mas não é assim, olha, nós aprendemos, e o Pai Nosso diz isso, né? Você só terá o perdão de Deus se você perdoar o seu semelhante, não é assim? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, o que você está falando na oração do Pai Nosso? Ô Deus, eu sei que você vai me perdoar só se eu perdoar as pessoas, não é isso? Você aprendeu isso. A religião passa isso. Mas você realmente perdoou aquela pessoa? Às vezes você cortou a relação com ela. Nós somos assim. Lembra dos seus amigos? Às vezes você tem um amigo, 5 anos. Ele pisa na bola uma vez com você, você corta a relação com ele, não é? E quando você corta a relação com esse amigo, não tem jeito de emendar, não. Né? Clarice Lispector tem um texto bacana sobre isso, né? Os amigos, quando quebra aquele encanto da amizade, não tem como recompor. Tem o quê? Mágoa. Então, voltando lá, Beth, aquela situação que eu estava te contando, né? Eu estou falando de Beth, mas já entraram mais pessoas aqui, depois vocês vêm do início, né? Um questionamento bacana do compreender e perdoar. Se o meu paciente, que está lá com mágoa da mãe dele, ele não tem um exemplo para me mostrar que ele perdoou, é uma pessoa muito rancorosa. Ela dificilmente perdoa as pessoas. Essa técnica de PNL não vai funcionar com ela. Eu tenho que achar outra técnica. E às vezes eu vou levar essa pessoa para o campo astral, vou fazer uma constelação astral com ela. Aí ela libera, porque lá no astral não tem ego, não tem intelecto, no astral é alma, percebe? Então, a Beth está nesse processo. O professor dela, parece que um coordenador de psicanálise, falou para ela que ela precisa fazer isso. Ela compreendeu, mas ainda não teve aquela âncora, aquele gatilho dela virar a chave para perdoar quem ela precisa perdoar. E eu tô falando aqui quando a gente tem mágoa da mãe. Fica pior que a nossa vida não vai à frente. Nós ficamos naquela síndrome de miséria e de pobreza, a gente não tem sucesso, não tem prosperidade. Por quê? Porque minha mãe é insuportável, porque minha mãe é chata. Ontem eu tive um outro feedback fantástico de uma pessoa que conseguiu mudar o olhar dela para a mãe dela. E é verdade. Eu nada falo aqui que não seja verdade. Ela chegou e falou para mim, sabe como que ela mudou? Ela fez a constelação comigo. Eu peço para fazer uma foto colocando todo mundo no seu lugar. Ela mandou o filho dela fazer a foto. Aí vem aquela foto bonita. Falei, foi você que fez? Não, foi. Então eu quero que você faça. Na hora que você está recortando a foto do seu pai e de sua mãe, mesmo que seu pai e sua mãe já estivessem mortos, no caso dela, só o pai que morreu. Ela fez direitinho. Na hora que ela está mexendo com isso, fazendo a montagem, a energia dela, colocando o pai no lugar dele, a mãe no lugar dela, os filhos em ordem de chegada, os abortos vão ser representados por uma estrela, porque eles fazem parte, né? Aí eu explico, só que ela pediu o filho dela para fazer. Aí eu peço para printar e me mandar, eu vi que não tinha sido obra dela. Foi você que fez? Não, pedi meu filho. Então eu vou pedir para você refazer essa foto. Olha, gente, isso aí aconteceu na semana passada.
ela fez? Ontem ela já me deu o feedback. A mãe mudou. A relação de um irmão dela com a mãe mudou. Ela fez um trabalho de alma. A alma é simples. Ela fez o quê que o Bert Helling usa? Ela tomou a mãe dela. Pronto. A vida dela ficou leve. Eu precisava até ter gravado esse depoimento dela. Eu vou chamar ela para fazer uma live aqui, para ela contar essa experiência da constelação. Outra que eu já atendi, estudo ontem, tá, pessoal? Ela falou comigo que não conseguiu fazer a foto dos pais. Eu falei, então você vai continuar nesse rolo que você tá. Não, Cleise, mas na minha cabeça eu já sei só, gente, que PNL é visualização. Quando você faz essa foto, não é constelação, é outra ferramenta que eu uso, que é a PNL. Você reprograma o seu sistema, todo mundo no lugar certo. Então, aquilo que a gente não sabe fazer, a gente pode aprender. Então, se a gente está trabalhando uma pessoa, o MASSE, que é o método avançado de cura emocional, que o terapeuta moderno, essas aulas estão girando todo o trabalho que eu quero multiplicar. Que eu quero que vocês, ex-santos, me fala seu nome aqui, eu gosto de falar o nome das pessoas, tudo bom? Santos Correaro. Coloca aí para mim, né? É bom a gente chamar as pessoas pelo nome. Vamos aqui, Andrícia falou, Cleise, bom dia. Como agir quando sua mãe de sangue te abandona? Tá? Ok, eu falei isso aqui no início, tá, Andrícia? Depois você dá uma olhada na live que ela vai ficar no feed. Mãe de sangue é mãe biológica. Você tem que reverenciá-la, mesmo que ela tenha te dado, mesmo que ela tenha te deixado no hospital. A vida veio através dela. Quando você fala, por que ela me abandonou? Você está julgando. Ela é maior que você. E você carrega na sua vida todos os sintomas, todos os comportamentos da sua ancestralidade. Mãe biológica que deu a vida, pai biológico que deu a vida. Os pais adotivos, muita gratidão por eles, porque eles te deram amor, te deram... Bom dia, Cíntia. Te deram amor, te deram educação, te deram afeto, mas a vida veio através dele. Ok, Rosário, de Belém do Pará, tudo bom? Então é isso, gente. Olha, eu vou contar uma história para vocês. Eu atendi um brasileiro que hoje mora na Suécia. Eu conheci esse brasileiro e já fizemos uma live sobre isso, tá aí no meu feed. Ele chama Tubarão, Mestre Tubarão, então é público, porque tá, né, nós fizemos a live. Vejam a live do Tubarão, eu não sei qual delas, mas é um tempo atrás que nós fizemos. E aí, eu conheci o Mestre Tubarão num dos cursos que eu fiz com o Tony Robbins nos Estados Unidos, na Flórida. E aí, desde 2014, nós somos amigos. E um dia, ele tem um grupo de capoeira, uma ONG, a coisa não funcionava lá na Suécia. Ele casou com uma sueca, tem 2 filhos, e ele é de Pernambuco. E aí eu falei, Tuba, né, a gente, de forma íntima, a gente se chama assim, eu falei, Tuba, vamos fazer um trabalho aqui comigo? E quando ele preencheu esse formulário, eu olhei, vi os formulários, Andressa, então, você precisa passar aí por isso, tá? Tem a questão do abuso, né? E tem essas outras questões aí para sua vida caminhar, tá? Se você quiser, Andressa, se você se disponibilizar, a gente pode pegar uma dessas lives aqui e eu faço uma sessão com você online aqui para as pessoas. Ela publicou aqui, tá, gente? A questão dela. Se você quiser se curar, eu me ofereço a fazer aqui ao vivo, né, uma live para as pessoas. Não sei o que vai dar, mas eu vou resolver a sua questão aí, tá, Andressa? E depois a gente vai conversando no direct, ok? Márcia, assim, todas as lives são salvas aqui no feed no Instagram e no meu canal do YouTube. Eu chamo as lives de aula, tá? Hoje é a aula 99, né? Que tem lá no meu canal do YouTube também, tá aqui. Então, vamos voltar lá ao Mestre Tubarão. E aí, eu conversando com ele, eu faço essas perguntas, né? Ele falou, Cleise, olha que interessante, eu não conheço minha mãe biológica, não. A minha história é assim,
Eu sou filho único, mas sou filho adotivo. A minha mãe biológica, assim que eu nasci, ela me deixou no hospital. E a minha mãe adotiva foi ganhar um bebê, e o bebê morreu. E uma enfermeira falou com ela: tem um menino aqui muito magrinho, já tem 2 meses, você quer ficar com ele? E ela ficou. Ele nunca sentiu falta da mãe biológica, né? Foi deixado no hospital. Mesmo assim, eu fiz uma constelação astral com ele. Ele falou: não quero conhecê-la, nunca precisei disso, ok. Mas nessa constelação astral, ele reverenciou essa mãe biológica. Depois disso, a vida dele mudou. Ele estava tendo problemas lá no grupo de brasileiros mesmo, sabotando os processos dele. Daí a pouco eu via o Tubarão em vários países, em vários continentes. Ele tem lá um grupo de capoeira, Mestre Tubarão. Pode seguir ele aí no Instagram e que vocês vão ver. Por quê? Ele simplesmente agradeceu a mãe biológica que o deixou no hospital. Ele agradeceu a vida nas frases de cura, que são as frases sistêmicas que foram nos passadas por Bert Helling. E a vida dele decolou. Inclusive, ele põe muitos posts da Suécia, naquele frio exorbitante. É uma pessoa com conteúdo muito legal, ele trabalha com desenvolvimento pessoal, tem um trabalho fantástico, né, com a capoeira. Né? E lá nos Estados Unidos ele jogava capoeira, já jogou capoeira até no palco do Tony Robbins, né? Uma pessoa fantástica, e dá palestra no mundo todo. Então, a minha gratidão por conhecer uma pessoa tão legal como o Mestre Tubarão, assim, levando a capoeira, né? O Brasil, através da capoeira, para todos os continentes. Então é isso, gente. Não tem nada de complicado em você melhorar o seu olhar para o seu pai, para sua mãe. E às vezes é tão inconsciente isso que você não percebe os emaranhados que a sua vida chega, né? Os emaranhados que sua vida está. Por quê? Simplesmente porque você não tomou o seu pai, não tomou sua mãe. Então, entenda isso e aceite. Entender é aqui, aceitar é aqui. Constelação é amor, é aqui. Tá? Ah, entendi, eu preciso honrar minha mãe, eu preciso honrar meu pai, mas ela é insuportável. Você não está honrando. Ah, minha mãe, Cleice, está com Alzheimer, não tem problema nenhum. A alma dela não está com Alzheimer, tá? A alma dela está saudável porque a alma não adoece, tá? Então, você é baiana cansada? Eu não, eu sou mineira. Parece que eu sou baiana, mineira. Eu sou do interior de Minas, de uma cidadezinha perto de Viçosa, que é uma cidade universitária chamada Teixeiras, mas não é Teixeiras de Freitas, tá? E eu moro em Belo Horizonte, Minas. Eu moro em Belo Horizonte já faz 20 anos que estou aqui. Mas então eu tô parecendo baiana, né? Baiano cansado. Minha voz é assim mesmo. Então, é isso, pessoal. Voltando àquela situação que eu estava falando, né? Que o tema da nossa aula de hoje é isso. Esses relacionamentos vão impactar na nossa vida, na nossa profissão e na nossa vida financeira. Então, é tomar pai e mãe, respeitando. Vocês são grandes, vocês são maiores. Mãe falecida, a mãe falecida, você vai reverenciá-la do mesmo jeito, independente da sua criança. A Beth está dizendo que mineiro é baiano cansado, é uma brincadeira, não, tá tudo bem. A gente fala muito assim, né, Beth? Menina, bonitinho. A gente não fala a sílaba toda, não é que nós não saibamos gramática, não. Né? Mas a gente tem muito isso. Aí dizem que mineiro fala muito trem. Eu acho que eu não falo muito trem, não, sabe? E eu já trabalhei durante 10 anos, viajando o Brasil todo, dando palestras em escolas, né? Eu era educadora, trabalhei numa rede que estava escola espalhada no Brasil todo.
Em função disso, eu conheço todo o Brasil, todas as capitais e muitas cidades do interior. E é muito interessante isso, né? Eu não sei de onde que você é, Beth, de onde que você é. Mas é interessante, né? Quando eu chegava assim para dar as palestras, as pessoas já percebiam. Né? Aí me pediam um pão de queijo, aí eu brincava muito com a culinária mineira, né? Eu sempre falava assim, gente, olha aqui, esse processo ele é igual um doce de leite que tem lá em Minas. Ele é delicioso e ele vem embrulhado numa palha. Ele é fabricado em Minas, mas ele é de sabor nacional. Aí o pessoal já achava que eu estava lá, visualizava o CPLL, né? Visualizava o docinho de leite, perguntava se eu estava levando pão de queijo, que é outra coisa de Minas, o doce de leite para eles, né? Mas é assim mesmo, meu sotaque é bem de mineiro, mineiro da gema. E essa questão, né, dessa diversidade linguística, ela é fantástica. E quando eu viajei durante 10 anos, eu fazia isso. Se eu fosse para Belém, se eu fosse para Macapá, se eu fosse para Amazonas, se eu fosse lá para Pitinga, que é uma comunidade dentro da floresta amazônica, eu sempre procurava aprender naquele lugar que eu estou. E uma riqueza muito grande, porque nós somos barristas, né? A gente acha em alguns lugares que o Sudeste tem mais valor que o Norte e Nordeste. Não tem. Fantástico o Norte e Nordeste do Brasil, né? O Sul do Brasil, o Sudeste também. E Minas é um lugar encantador. Olha que meu pai está acamado, cuido dele com muito amor e carinho. Minha mãe já é falecida, tinha Alzheimer. Pedi meu filho com 25 anos, era caminhoneiro. Foi assaltado e morto. Estou levando a vida. Não tá fácil. Nossa, eu imagino, Elia, né? Realmente não tá fácil. Mas pode ter certeza, mesmo seu pai acamado, ele é maior que você, ele é forte, e a sua mãe também. Então, eu estava falando antes de responder aqui, que ela perguntou se eu sou baiana cansada, né? A Beth perguntou que mineira é baiana cansada. E eu estava respondendo para ela, né? Fez esse parênteses aqui sobre as diversidades linguísticas, de sotaque e tudo mais. Mas voltando aos pais, né? Alguém perguntou sobre pais falecidos. Sim, independente da sua crença religiosa, mande luz para eles. Tá? Por exemplo, é difícil falar isso com uma pessoa que é ateia. Fala, não acredito, né? A pessoa morreu, acabou. Não, nós continuamos presentes em nós. Todo mundo deve ter visto lá quando a Juliette do Big Brother 22 ganhou o prêmio, e olha que coisa sistêmica que ela falou. Ela gritou assim, minha mãe, eu sou você. Por isso que essa menina tem sucesso. Isso é reverenciar a mãe. Talvez ela nem conhecesse constelação. Você é o seu pai e sua mãe, mesmo que eles já tenham morrido. Você é eles, você é sua avó, você é seu bisavô, você tem traços e comportamentos de até 7 gerações antes de você. Então, quando a gente não tem essa consciência, tudo bem, mas quando você sabe de uma terapia breve, chamada constelação familiar, desenvolvida por um alemão, desenvolvida e comprovada. E o Bert Helling foi buscar, ele começou a ver essa questão do sistema nas tribos dos Zulus na África do Sul. Ele via que tinha isso. E é bem interessante. Uma vez eu estava no Egito e nós fomos visitar uma comunidade. Essa comunidade, quem mandava na comunidade, tinha polícia não, é uma comunidade muito primitiva, e quem mandava nessa comunidade era a matriarca, tá? Era a matriarca da família. E assim, as pessoas moravam, todas iam emendando casas, e interessante, esse lugar não chovia, as casas não tinham teto não, porque lá não chovia. E a gente estava, um grupo de brasileiros, nós estávamos num barco,
eu estou lendo aqui essa questão, Maria Helena, depois você passa para mim de depressão da sua filha, porque aqui vai muito rápido, tá? Ô, gente, tudo que eu estou falando, se você tiver alguma dúvida, manda para mim, pode ser no meu WhatsApp, que é 31 98899 2558, ou aqui no direct que a gente vai conversando, né? Eu sei que eu vou abrindo arquivos aí seus e que fica difícil para responder tudo aqui. Então, eu estava falando lá do Egito, e lá não tem polícia nesse lugar, sabe? Não precisa, porque a mulher, a matriarca, ela dá conta de tudo. E no barco que a gente estava, tinham 2 rapazes, e um deles pegou na carteira. Uns foram andar de camelo, outros ficaram no barco, enfim. Tinha uma mochila lá de um brasileiro, e um desses rapazes, né, desses jovens, que estavam lá, pegou R$ 50 do cara, e ele, na ingenuidade, ele começou a querer trocar por euro, por dólares, e aí meu amigo viu que tinha sido dele. E aí o guia do Egito falou, pode deixar que eu vou falar disso para a matriarca, que era a avó dele. Eu só sei que o guia avisou para matriarca, e lá ela deu corretivo no jovem, fez ele devolver o dinheiro, e ele não voltou mais, ele não retornou. Então ela puniu ele da forma das leis, dos valores dela. Então o Bert Helling via lá nas tribos dos Zulus que existia essa hierarquia, esse respeito pelo mais velho, né? O mais velho, mais forte, ele que soluciona as questões. E através dessa experiência dele como missionário, como teólogo, Bert Helling morreu aos 94 anos, um alemão, né, deve ter uns 2, 3 anos que ele morreu, mas a constelação familiar, que antes era chamada de estátuas humanas, é uma terapia breve que tem aí 30 anos de vivência, de experiência, né? Ok, Kátia, tem que ver isso. Sua mãe nunca se aceitou? Isso aí é o seu ponto de vista, né? Porque às vezes nós temos um ponto de vista e achamos que é daquele jeito, né? Ou porque ela deu mais carinho para outra, etc. Não importa ela não ter aceitado. O interessante, Kátia, para você ter sucesso e prosperidade em sua vida, só você... Obrigada, Samuel. Samuel colocou o meu WhatsApp aí. É só você aceitá-la e agradecer, porque a sua vida veio através dela, de seu pai. Só isso, é simples. Aí, por que ela fez isso? Por que ela não fez isso? Isso é julgamento. Quando eu julgo, eu me coloco superior a outro. Eu acho que eu sei fazer melhor que ele, tá? Então, estou vendo que tem muitas pessoas aqui que vieram de um sistema disfuncional. É quando você sente que sua mãe não te acolheu, é quando você sente que seu pai não te protegeu. Ah, obrigada, uma amiga que me deu, né? Essa amiga aqui, olha que interessante, né? Meu brinco. Ela era uma médica, ela estava com câncer e tudo mais. Eu sempre gostei muito de coisas assim, anéis grandes. Aí ela me deu uns anéis e um brinco. A Cíntia Gontijo, que ela esteja no bom lugar, com muita luz. Ela me deu para recordação, e aí te chamou a atenção. Então, gente, as pessoas que morreram, voltando lá, independente da sua crença religiosa, se você é católico, manda celebrar uma missa para a alma dessas pessoas. Não vai acender velho e pedir para te ajudar, não. Você não sabe onde ela está, se ela tem condições de ajudar. Entrega, pede para celebrar uma missa. Se tem aborto, meu filho, meu irmão, minha mãe teve um aborto, às vezes os pais nem têm consciência do aborto. O aborto pode ser espontâneo ou provocado, não tem problema, a gente não entra em julgamento, mas aborto é vida. Fiz uma fertilização, Cleise, deu um embrião, né? Óvulo, espermatozoide, embrião é vida. Tomei a pílula do dia seguinte, a pílula abortiva, é vida. Aí tem o WhatsApp. Samuel, você repete o WhatsApp aqui, se você tiver, 31 98899 2558. Então, na constelação, nós trazemos a segunda lei, a lei do pertencimento. A gente batiza os abortos, que vai fazer uma diferença enorme para os irmãos. Eu atendi um paciente,
Ele é artista e ele vinha com um irmão gêmeo. Ele viveu e o irmão gêmeo não, e as coisas dele não andavam, né? Ele fez o processo comigo de 6 sessões, e um dia eu detectei isso, trouxemos o irmão dele para o campo, né? E esse artista, os pais eram diretores de casa espírita, mas abortou, pronto, acabou, não teve aquela consciência. Você não imagina a hora que ele deu um nome para o irmão, a vida dele mudou. Quem sente a falta do aborto são os irmãos. Os pais nem sempre vêm. Então, eu peço que, para que você dê um nome para aquele que não está mais na vida, né? No caso dos abortos, dê um nome, registra. E você é católico, manda celebrar a missa. Se você é evangélico, conversa com o pastor, porque eu já percebi, meus pacientes evangélicos, cada pastor dá um direcionamento, mas eu tenho que respeitar a crença religiosa do meu paciente. Ah, Cleise, eu não vou à igreja, não vou... Tá, você acredita na natureza, nos cristais? Então você vai escolher um cristal, um quartzo, vai colocar no seu jardim ou num vaso e você vai mandar energia, luz, para o seu pai ou para sua mãe, para o seu irmão, que hoje você trouxe ele para o sistema, para o seu filho, né? Eu fiz uma live aqui muito interessante, foi com o João Brum. Eu não lembro também a live, e a gente conversando, ele é casado, ele teve um aborto, depois ele teve a segunda filha e a terceira que nasceu morta. E assim, do nada eu estava falando isso, né? Como que já falei, nós estamos falando de relação pai e mãe, né? É um tema bem amplo. E aí a menininha dele chama Fernanda, e quando eu falei que os irmãos sentem falta, ele falou, Cleise, ela sempre brincou com o irmãozinho imaginário. É energia. Isso existe. Né? Você vê se perdeu um filho e o outro está conversando, ele está conversando com o irmão dele. Gente, isso chama energia quântica, inconsciente coletivo. Conta-se que havia uma tribo de macacos de um lado do oceano, do lado do Atlântico, que eles pegavam as batatas e comiam as batatas sujas. Né? Pegava batata e comia, de terra e tudo mais. Do outro lado, do lado da... a Cíntia está me perguntando aqui, muda alguma coisa na minha vida agora? Eu tive 2 abortos, tá? Tem que batizar, Cíntia. Batiza, tá? Até a pílula do dia seguinte é aborto. E a Cíntia já passou pelo processo aqui comigo, né? É uma psicóloga lá de Aracaju. Ela fez o curso comigo do terapeuta Massi, tá bombando aí nas redes sociais, né, Cíntia? Um trabalho bacana depois do processo. Batiza sim, viu, Cíntia? Então, do outro lado do Pacífico, outras tribos de macacos começaram, antes de comer as batatas, eles lavavam as batatas. Esses aqui que eu falei anteriormente começaram a fazer a mesma coisa. Isso é inconsciente coletivo, isso tem nada de espírito, nada de espiritual, é energia quântica. A energia quântica, nós somos, né, já ouviram essa expressão, somos todos um, somos mesmo. A energia que eu emano é a energia que eu recebo. Tá? Então, é importante isso, mandar energia para aquelas pessoas que já foram. E às vezes é muito comum a pessoa morreu, você começa a pedir para ela te ajudar, ela não tem como te ajudar, ela fica desorientada. Corpo morre, gente, espírito, alma não morre. Aí vai da crença de cada um entender onde que eles estão, né? E você pode ser budista, o budista não trabalha nesse sentido da reencarnação, mas o budismo, eles trabalham com a iluminação, para você atingir o nirvana, né, que também tem muita coerência. Então, independente de crença religiosa, tá? Para cada um, eu uso isso, vale para os terapeutas aqui, ou quem quer ser terapeuta, é muito importante se respeitar a crença
religiosa do seu paciente. Por isso que no meu formulário eu já pergunto lá qual crença. Ah, sou católico, mas tá, se é católico praticante, vou, acredito nos meus santos, etc. Tal. Eu vou respeitar. Na linguagem que eu for usar com ele, se eu fizer alguma regressão, se eu fizer alguma técnica com vidas passadas. Como batizar quem não nasceu? Flora, é dar o um nome para essa pessoa, né, com o seu sobrenome, o sobrenome da sua família, mandar celebrar uma missa para a alma dela. Só isso. E é isso que eu tô falando. Às vezes você coloca um cristal e manda, mas dá um nome e acolha no seu coração. E na foto eu peço para colocar uma estrelinha, representa quem não está na vida. E um coração é quem já foi, você não quer colocar a foto daquela pessoa, então põe um coração. Mas todos fazem parte do seu sistema. Quando você exclui, você não sente bem. Por exemplo, vamos imaginar que um casal teve primeiro, segundo filho, terceiro é aborto. O quarto é o caçula. Quem não se dá bem na vida é o caçula. Ele é aquela pessoa que não para emprego. Ela sente que ela está no lugar errado, as coisas dela não vai para frente. Na hora que você faz, e ela sente no campo, ela vai falar que está faltando alguma coisa ali. A gente põe um bonequinho para representar esse irmão que veio antes dele. Geralmente, nesse caso, quem sente é o caçula. E aí, quando nós colocamos ele no campo e damos um nome, a vida dele harmoniza, que ele vai para o lugar dele. Lembra que eu falei? Segundo Bert Helling, a constelação, os emaranhados, é a vida fora do lugar. Entrou uma pessoa aqui agora, a Cida Facina, hein, Cida? Eu estou contando a história aqui da importância do pai e da mãe. Ela passou o processo comigo aqui também, e foi muito bacana a questão da mãe dela, que ela foi educada, criada por uma mãe adotiva, né? Então, e olha que é questão de energia, gente. A Cida da Facina, ela não entra nas lives. Ela entrou, eu estou falando justamente de uma situação que ela passou. Isso é o quê? Energia quântica. Sabe aquela hora que você pensa numa pessoa, de repente ela te liga? Energia, nós estamos conectados. E quando você começa a prestar atenção nesses sinais que a vida te dá, a sua vida é outra. Só que às vezes nós não prestamos atenção nisso. A gente não assimila isso. Às vezes é o nosso corpo com dor de cabeça, tô diabético, tô isso e aquilo. E a gente não para pensar o que no meu emocional não está bem. O que a gente faz? A gente corre e busca o médico. Ok, a gente precisa da medicina. Mas por que me deu isso? O que o sintoma está falando? Por que eu quebrei meu pé direito e não o pé esquerdo? O pé direito é uma ligação com o feminino na minha vida, que é mãe e filha. O que é o pé? O caminhar pela vida. Ou às vezes você está tão acelerado na vida que você precisa quebrar o pé, ficar de molho para você repensar a sua vida e ter uma vida mais tranquila. Isso é ter um olhar para o seu corpo. E é isso que eu estou dizendo. Nós somos muito incrédulos nessa questão da energia quântica. Eu sou do movimento transformacional de hipnose do Instituto Romani Souza, adoro fazer regressão, trabalho muito maravilhoso, ótimo, é hipnoterapeuta, né? Ilza, prazer, Ilza. E a hipnoterapia é muito interessante, né? Que a gente vai acessar aqueles comandos, aqueles arquivos lá do nosso inconsciente. Então, olha que interessante. Ilza, Cinti, todos vocês, nós somos conectados, né? Tem uma energia aí que nos conectou. E isso acontece quando nós vamos trabalhar com o nosso paciente. Quando ele senta à minha frente ou quando ele está na tela do computador, eu consigo ter uma conexão com ele, como eu já venho fazendo isso há muito tempo e desenvolvendo. Qual o curso que trabalha os problemas do corpo? É linguagem corporal. Eu cito muito a Cristina Cairo e a Louise Hay, tá? E é um dos fundamentos do MASSE também, a leitura corporal, a linguagem corporal. Vocês vão ver nessa aula de hoje,
Eu falo da sessão com a Bianca, com a minha paciente, ela fala, Clei, ela machucava muito na aula de vôlei. Ela fala assim, Cleis, eu perguntei pro meu corpo. Ela já estava fazendo linguagem corporal, uma menina de 17 anos. Tá? Então, gente, o nosso corpo, ele dá uma mensagem para nós. Dá uma mensagem. Às vezes nós precisamos ficar doentes, nos encharcamos de remédios e que poderíamos deixar esse remédio de lado. Eu estava atendendo uma paciente que ela toma Rivotril há 6 anos, porque ela tem 60 anos, ela teve um desmaio aos 12 anos, ela tem medo do medo, ela tem medo de ter síndrome do pânico. Fiz a regressão dela aos 12 anos, ela se curou, pronto, não precisa mais do Rivotril, não sou eu que estou tirando Rivotril, não. Quem tira é o psiquiatra, né? Quem dá alta é o psicanalista. Mas a pessoa passa pelo processo de autocura, ela volta para a essência dela. É isso que eu quero e tô nessa, não é pretensão, né? Que eu sou uma professora e eu tenho experiência de passar isso para você, que eu tô passando essas 3 aulas, né? Que tem um pessoal por trás, que é o pessoal do marketing, que é Rodrigo, Gustavo, Samuel, já tivemos o Felipe na equipe, que resolveram falar, vamos fazer isso na internet, que é um outro processo. Eu costumo dizer que esse processo aqui digital, ele é um mundo paralelo, mas que eu tenho que aprender também. É fácil fazer live todo dia 11h11? Não é não, mas é um compromisso que eu assumi, né? Então eu tenho que fazer e eu faço de coração. Eu me preparo para estar aqui. Então tudo que a gente faz na vida, tem um texto do Dom Helder Câmara que ele diz que tudo que você deve fazer com sentimento de perfeição, desde a ponta de um lápis até um grande projeto. Então, quando eu estou conversando com você, ou quando você me manda uma mensagem, eu faço questão de te responder, porque você está esperando um retorno. Quando a gente escreve, que seja aqui, ou que seja lá no Instagram, no WhatsApp, você está contando comigo. Nossa, a Cleis falou, às vezes é a equipe dela, né? Nós temos vários grupos aqui no WhatsApp VIP, que você deve estar num desses grupos, mas quem responde lá é o Samuel, e às vezes ele me passa, às vezes não, ele me passa tudo que vocês perguntam para ele. E outro dia, essa daí é a Josefa, lá de Alagoas, falou, mas eu tô achando que eu tô conversando com aquela moça dos cabelos brancos, é um homem que me responde? Não. Ela ficou meio que indignada, ele me mandou, eu conversei com ela. Isso é importante, né? Eu aprendi isso e gostaria de passar para vocês. Fala as 3 coisas mais importantes. O momento mais importante, pensa aí, o momento mais importante, a pessoa mais importante, ok? O que é mais importante para você? A pessoa mais importante, o momento importante para você, pensa aí, uma pessoa muito importante para você. Ó, o zap é 31 98899 2558. Gente, a pessoa mais importante para mim é a pessoa que está à minha frente. Quem é mais importante para mim? Vocês que estão aqui. Tirando o seu tempo, conversando, querendo aprender, trocando ideias, falando de você. Não é assim? Quando eu falo de aborto, você lembrou dos seus abortos, você tem vontade de perguntar. Quando eu falo de pai e mãe que já morreram, você quer contar a sua história. É assim a vida, ela é feita de interações. A pessoa mais importante é que está à minha frente. E o momento mais importante é o aqui, é o agora. O local mais importante é o aqui, o momento é o agora. Então, às vezes, a pessoa está me contando alguma coisa, eu estou olhando para ela, mas com um olhar perdido. Eu não tenho empatia com essa pessoa. Então, a gente precisa treinar isso, né? A pessoa me perguntou alguma coisa, eu vou responder. Obrigada, Beth. O aqui e o agora é muito importante, né? Porque se nós não ficarmos no presente, no aqui e no agora, a gente vai distanciando das situações, né? Isso é com os nossos filhos, nossos parceiros, né? Nossos colaboradores, nossos pacientes. Então, é muito importante. Às vezes, não é porque perder tempo, não. Você dá atenção para aquela pessoa naquele momento e isso vai reverberar em bênçãos para vocês, né? Pra gente, quando você fala gratidão, você está me abençoando, quando você manda coraçõezinhos aqui, você também está me abençoando. Minha alma fica leve, fica muito bacana que o que eu estou falando está fazendo sentido para alguém. Então, gente, voltando ao nosso tema de hoje, ficou claro a importância
de tomar o pai e tomar a mãe? Deixa esse ego do lado. Pai da camada, ele é mais forte que você. Nós não damos conta dos sofrimentos, das dores dos nossos pais. Tem uma oração do Bert Helling maravilhosa, eu até imprimi e dou para os meus pacientes. É uma oração que não é espiritual, tá? Ela é sistêmica. Somos irmãs de alma. Obrigada, Beth, com certeza. Olha aqui. Essa oração do Bert Helling, ele diz o seguinte: nós devemos dar luz aos segredos de família. Lá na nossa ancestralidade, tem muitos segredos. Se é segredo, é segredo. Você não tem que vasculhar o segredo. Outro dia eu estava fazendo constelação com uma pessoa, ela diz assim: ô Cleise, conta a lenda, quando ela ia falar da história da família. Não é conta a lenda. Você está falando da dor da sua avó, você está falando da dor da sua bisavó, e essa dor que você tem hoje, e essa dor que a sua filha tem, vocês estão repetindo o comportamento. Quantos de nós, gente, temos um ancestral que veio fugido da guerra, que passou fome em porões de navio? Nós estamos, tem muitas pessoas que têm escassez, síndrome de escassez de miséria, ou medo de passar fome e tal, com a despensa batulhada de coisas vencendo. Por quê? É a nossa ancestral que tinha medo de passar fome no porão do navio, que veio fugido da guerra. Tá? Então, 7 gerações atrás, nós trazemos, e aí tem uma pessoa nesse sistema que pode ser você, possivelmente é você que se interessou por isso. Você, segundo Bert Helling, é a ovelha negra da família, ovelha do sistema. Ovelha negra da família não é aquela que é rebelde, não. É o buscador. E quando você faz constelação, você leva alívio para 7 que vieram atrás de você, 7 gerações antes, e para os seus descendentes. Olha que maravilha. Quem que é ovelha negra? É você que busca autoconhecimento, é você que quer ajudar as pessoas como terapeuta, é você que na sua família as pessoas às vezes não te entendem, né? Você pensa diferente, se age diferente, suas ideias são diferentes, você pensa assim, nossa, gente, eu tô na família errada. Tá, não, você é buscador, você tá na família certa, você tá aliviando as dores de quem vem antes e quem vem depois. Porque se você não alivia, vai repetindo o comportamento, até aprender, né? Assim na escola. Se não gostou de matemática, enquanto você não aprender, você não vai para a série seguinte? A vida é essa, nossa alma precisa aprender. Olha, foi um prazer. Amanhã, a live, gente, vai ver aula 2, tá? Eu comentei com a minha equipe de marketing ontem, falei, adorei a aula, eu mesmo tô adorando as aulas. A aula 2 está fantástica, né? Assista a aula hoje e amanhã você tem o dia todo para assistir. Anota as dúvidas. Eu vou tirar amanhã a nossa live, é só para tirar as dúvidas da aula 2. Sexta-feira, aula 3. As pessoas que quiserem marcar a sessão experimental comigo, é só me mandar mensagem, eu vou te mandar o link do formulário para você preencher. Você vai preencher também a agenda, vai ser online, e você vai ter esta sessão gratuita para a gente fazer o diagnóstico e de ver onde você está e onde você vai chegar. E juntos aqui, pessoal, nós vamos alcançar outro nível, ou níveis mais elevados. Que seja como terapeuta, como paciente, que seja como você que quer uma segunda profissão, bora lá. Vamos ser terapeuta holístico, você não precisa ter graduação, mas você precisa estudar, tá? Não é milagre, mas você precisa estudar. Eu aqui tenho gratidão, né, por essa oportunidade, pela atenção e confiança que vocês estão tendo em mim. Bora lá para a aula 2, pessoal. Se não tiver o link, pede aqui, ou o Samuel manda, tá? Tem gente que está com dificuldade. Então tá. E aí, Andrícia, gostou da aula 2? Andrícia já assistiu, vai assistir de novo. Ela tá bacana, não tá? Ela começa, gente, com um vídeo do Tony Robbins. Ele tem um documentário na Netflix chamado Eu Não Sou Seu Guru, mas eu brinco que ele é meu guru, porque o que o Tony faz com uma multidão de 12 mil pessoas é o que eu faço individualmente com os meus pacientes, tá bom? Muito obrigada e até amanhã. Te vejo lá. Tchau, tchau.